eu sou o Edrey, eu sou sócio administrador da Tasca da Esquina, essa empresa que já tem aqui no Brasil 11 anos. Eu sou o Cleiton, sou gestor administrativo de Tasca da Esquina, estou aqui há 8 anos e essa é a nossa Home Class. Eu comecei minha carreira na área de gastronomia muito pequeno. Meu pai fundou uma pizzaria que é muito famosa hoje, chama 1900, tem 39 anos aqui em São Paulo e a gente, tanto eu como meu irmão, a gente ajudava ele dentro da pizzaria, enfim, a trabalhar lá nos finais de semana, fazer entrega de pizza, aquela coisa de jovem, moleque, com 15, 16, 17 anos. Quando eu fiz 18 anos, meu pai, de certa maneira, me deu um delivery para eu tomar conta dessa mesma pizzaria, que era uma unidade separada, e foi aí que, de fato, eu comecei a fazer gestão de restaurante, até chegar aqui na Tasca da Esquina, agora, depois de 30 e poucos anos de trabalho nessa área. Enquanto eu trabalhava na 1900, eu me formei em administração de empresas, com ênfase em marketing, depois eu fui fazer gastronomia. Então, assim, minha vida toda foi dedicada a esse setor. Depois de alguns anos já na pizzaria, ela cresceu, hoje tem 10 unidades, eu resolvi começar um projeto novo, que é o projeto da Tasca da Esquina. Esse projeto surgiu numa conversa com o meu sócio português, que chama Vitor Sobral, que tem uma Tasca da Esquina em Lisboa. E o Vitor queria ter um restaurante em São Paulo. Então ele me chamou um dia, a gente foi apresentado por uma amiga em comum, e ela falou, olha, ele tem interesse em ter um restaurante em São Paulo. Eu resolvi encampar esse projeto. Então foi muito engraçada toda a história no início, né? Primeiro que eu não sou português. E todo mundo brincava comigo, Edrey, não acredito que você vai ter um restaurante português vendendo numa pizzaria. Eu falei, não, mas é um projeto bacana, aquela coisa toda. O problema é o seguinte, a gente está em São Paulo e com brasileiros, enquanto lá em Portugal, obviamente, estão portugueses. O que aconteceu? Uma das coisas que a gente mais brigou, eu e o Vitor, né, para manter a coisa funcionando da maneira igual, era o horário de reserva, por exemplo. Lá em Lisboa, até hoje, tem 2 horários de reserva, às 8, às 20 e às 22. Quem chega às 20 sai até às 22 e quem chega às 22 sai até meia-noite quando a casa fecha. Replicar isso em São Paulo é extremamente difícil, extremamente complicado, porque o público é completamente diferente e São Paulo é uma cidade que tem uma série de problemas com trânsito, manifestação, carro quebrado, enfim, chuva, pode acontecer 200 coisas. Então os clientes, a gente ficava meio uma saia justa com os clientes, porque primeiro ele tinha que chegar no horário, se não chegasse no horário, pula a reserva. E tinha que sair às 10 horas, outra coisa que não é muito comum para o público brasileiro. Ele chega, quer, senta e fica até na hora que ficar. E chegavam as pessoas das 10 horas. Então, assim, o começo esse foi um dos pequenos detalhes que a gente teve que, de certa maneira, tropicalizar a Tasca, tanto para o público, como o modelo de atendimento, como com algumas mudanças de serviço. Por exemplo, o couvert em Portugal, eles montam inteiro numa mesa. Então vem o queijo de ovelha, o presunto cru, o pão, azeitona, um queijinho, não sei o que lá. E cada coisa custa um valor. Então se o cliente consome ou não aquilo, ele paga por aquilo que ele consumiu ou tocou. Aqui no Brasil é diferente. O couvert é por pessoa, então não importa o que eu coloco na mesa, a gente paga um valor por pessoa, a pessoa pode cutucar tudo. Isso também foi outra coisa que deu muito trabalho para o pessoal de Portugal entender. Não, vamos fazer um couvert por pessoa, vamos tirar essas coisas. Porque o brasileiro chegava, cutucava cada coisinha um pouquinho e no fim ficava com uma conta imensa no início. Resumindo, eu sobrevivi tentando fazer essa tropicalização. Então a Tasca hoje já é um restaurante bem consolidado, ela está bastante afiada em relação a público e consumo. A gente já ganhou vários prêmios, eu acho que isso é a maior demonstração de que a gente acertou a mão, mas o começo foi muito difícil, evoluir isso foi muito trabalhoso, porque era uma discussão entre modelos europeus e modelos sul-americanos de gestão de restaurante. Mas graças a Deus, conversando a gente se acerta, então hoje a gente está redondinho, tudo em ordem e funcionando muito bem. Estamos aí como o melhor restaurante português sempre, está tudo andando, graças a Deus, muito bem. Passamos uma pandemia bastante difícil, mas graças a Deus tanto a comida quanto o serviço, a localização e todo o conceito foi muito bem aceito aqui no Brasil. Bom, pessoal, minha história começa há alguns anos atrás, lá em Campina Grande, na Paraíba, onde eu nasci. Meu lado profissional começou muito cedo, eu com 12, 13 anos já
Tive meu primeiro emprego junto ao meu tio, que tem uma bomboniere em Campina Grande. Por lá trabalhei mais ou menos uns 2 anos, enfim, sempre fui muito focado, dedicado, enfim, junto com ele. Ele tinha alguns negócios que talvez para ele não seria interessante, mas para mim era muito naquela época, que era um mercadinho, um comércio que tinha num bairro assim, bem pequeno. Consegui fazer uma negociação com ele ali já muito novo, 12, sei lá, 13 anos por aí. Ele tinha esse mercado e não estava mais a fim de gerir, e eu, como eu tinha sempre fui um cara muito esperto nesse sentido, de querer abraçar as coisas, eu peguei esse negócio dele. A gente fez uma negociação de pagamento de tio para sobrinho, né, que hoje em dia não existe mais, mas assim, consegui, né, gerir o mercado por algum tempo. Inclusive nesse mercado quem trabalhava era a minha tia e o meu outro primo, que já estavam lá, então a gente só meio que deu sequência do negócio. Só que assim, passado algum tempo, as coisas foram acontecendo, eu era muito novo, não tinha a experiência que eu tinha hoje. A gente, infelizmente, a gestão não foi das melhores desse mercadinho, eu tive que devolver para o meu tio com algumas pendências, algumas coisas que não estavam legal. Isso me fez aprender muito, assim, me fez crescer muito assim, no tipo de gestão, porque eu sabia realmente onde eu tinha errado e eu não queria que acontecesse isso de novo. E após isso eu fiquei um período meio que por lá, tentando entender qual rumo da vida eu seguia, e resolvi vir para São Paulo por volta de 2009, por aí, para fazer a faculdade. E primeiro cheguei aqui, a primeira coisa que a gente faz é arrumar o primeiro emprego. Arrumei o primeiro emprego, ser manobrista, era o que tinha, e enfim, para mim estava ótimo. Morava com minha irmã, que já morava aqui, ela era casada, tinha o marido dela, não tinha filho. E comecei aí a focar mais realmente no trabalho, por conta da primeira decepção que eu tive. Trabalhei por algum tempo na área de valet, manobrista e tal, e um desses valets tinha em frente o restaurante Rubaiá. Eu via lá toda segunda-feira, que era aqui na Alameda Santos, uma fila de gente lá, 40, 50 pessoas. Falou, putz, o que está acontecendo ali? E a galera me falava que era sempre uma fila para entrar no restaurante, que era um super restaurante, era difícil de entrar, quem não tinha experiência não entrava, enfim. E uma dessas minhas saídas do hotel onde eu trabalhava, eu fui lá, entrei na fila e fui passando de estágio, de 60 pessoas ficou 40, de 40 ficou 15, das 15 ficou 5, e eu fiquei lá entre essas 5 e fui aprovado para trabalhar no Figueira Rubaiá, que é um restaurante super reconhecido aqui em São Paulo, fiquei na Radar Club. E foi aí que eu entrei nesse ramo de gastronomia, enfim. Comecei de baixo, fui me aperfeiçoando, fui me adaptando. Durante esse período eu vi muito essa parte de gestão, essa parte de gerir o negócio. Muita gente que entra nesse ramo, ela não tem informação, então faz aquilo da vida, e eu não queria isso para mim e resolvi estudar, mesmo trabalhando 12, 13 horas por dia. Fiz a faculdade, comecei a faculdade trabalhando no Rubaiá, então a faculdade eu fazia das 7 horas da manhã até 11h30 e entrava no restaurante meio-dia e ia até meia-noite. Então, assim, foi 4 anos muito loucos da minha vida, mas consegui formar. E logo após a formação, um pouquinho antes, na realidade, eu pedi para fazer o estágio no Rubaiá, porque era necessário para a formação, e eles não aceitaram, enfim, que não fazia parte das normas da empresa, e aí por conta disso, o gerente era muito meu amigo, até hoje inclusive. A gente fez um acordo aí formal, eu saí do Rubaiá e fui fazer estágio numa empresa de saúde, uma empresa de remoção de pacientes, de ambulância, chamava APS Consultoria. E aí trabalhei um período lá de estagiário, logo fui promovido para controle de qualidade. Depois de 3 meses que eu estava na empresa, fui promovido para controle de qualidade. E depois de mais uns 6, 7 meses, o nosso gerente operacional lá, que fazia a roteirização, saiu, e como eu já estava dentro do negócio, já tinha a formação, tinha o conhecimento de toda a estrutura, eu fui para ser o gerente operacional lá da PS Consultoria. Passei cerca de 2 anos e meio, trabalhava numa área administrativa, nada a ver com restaurante, mas depois de 2 anos e meio, um ex-colega meu do Rubaiá me convidou para abrir um restaurante que fazia parte do grupo da esquina. Então eu saí dessa empresa, fiz acordo mais uma vez, enfim, fui arriscar mais uma vez. Só que nesse meio tempo eu tinha feito minha pós-graduação em logística dentro dessa empresa e voltei para a área de gastronomia, e foi aí onde começou a minha história no grupo da esquina. A minha chegada tinha um
um cozinheiro que trabalhava aqui na casa, que eu não estava trampando no ramo, né? Daí ele pegou, falei com ele pegou e me trouxe para cá. Então foi meio que uma indicação, né? Aí fiz uma entrevista, aí depois fui ver a casa como que era, né? Uma casa bem renomada, para minha bagagem seria ótimo, então aí desde então estou aqui, gosto demais de trampar aqui. No Tasca eu comecei da Pia 7 meses já subi de cargo, já fui pro Pepe Paro, que é onde recebe todos os alimentos do Tasca, faz produção e recebe tudo, faz compra e distribui para as duas cozinhas. Lá é uma área que recebe tudo do Tasca, é o coração do Tasca, então foi a primeira coisa que eu aprendi, foi lá embaixo, saber também lidar com recebimento, a produzir as coisas que necessita para os clientes. Então, para mim, foi bom também aprender isso aí também. Meu pai foi garçom durante 23 anos, né? E montou um comércio que era uma lanchonete. E depois montou uma pizzaria. Ele tinha uma lanchonete e uma pizzaria. E eu sempre trabalhei com ele, assim, nesses comércios, né? Tomava conta da pizzaria dele e ele ficava mais na lanchonete. E eu completava 18 anos quando eu comecei a trabalhar no grupo. Aí fazia mais extras, assim, fim de semana aqui no Tasca. Sempre quando tinha algum evento eu ia fazer também. Aí foi quando surgiu a vaga de garçom no Taberna da Esquina. Eu trabalhei durante 3 anos como garçom no Taberna da Esquina. E foi quando surgiu a vaga de líder de salão aqui no Tasca da Esquina. Isso foi há 4 anos atrás. Cara, eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. Estou em São Paulo há 10 anos na gastronomia. Antes disso, eu passei por alguns estágios em alguns restaurantes, fiz faculdade de gastronomia, vim para São Paulo para fazer a faculdade. E antes do Tasca, eu estava trabalhando num restaurante italiano, onde eu fiquei por 1 ano. Foi o meu primeiro trabalho assim, mais extenso assim, na área da gastronomia. Até que um amigo meu do interior que trabalhava aqui, que era subchefe aqui, o Adriano Tóquio, acabou me chamando para fazer parte da equipe. Eu entrei como auxiliar, acabei rodando todas as praças, fui aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até que depois de 5 anos acabou surgindo a oportunidade de chefiar a cozinha do chefe Vitor. Estou na Tasca há exatos 8 anos. Em 2019, final de 2019, a gente fechou um ano maravilhoso, foi tudo muito bem. E aí começou-se a falar em pandemia. 2020, janeiro um mês bom, fevereiro acho que o melhor mês da nossa história como grupo. E aí, dia 23 de março, um dia inesquecível na minha vida, veio a ordem de fechamento dos restaurantes. No fundo, ninguém esperava, foi uma coisa bastante assustadora, ninguém sabia bem as proporções que isso ia tomar, de que forma, aonde isso ia chegar, quanto tempo ficar fechado. Foi uma coisa bastante difícil. A pandemia, assim, foi bem difícil, né? Que a gente não sabia o que ia acontecer, se ia fechar, como é que... Aí aqui ainda ficou um tempo fechado, ficou, se não me engano, foi 2 meses fechado. E a gente foi remanejando a equipe, né? Um pessoal ficou em casa, outro pessoal foi para outra loja que a gente tinha, que era no Itaim, que era a padaria da esquina. Foi bem complicado no começo, principalmente pelo fato de nós não trabalharmos com delivery, então a gente teve que se remodelar totalmente, assim, praticamente começar do zero, estudar a dinâmica de cardápio, o que dava para servir no delivery, o que não dava, embalagem, a melhor montagem, tudo isso. Nós meio que se reinventamos, né? Porque nós não fazia delivery, aí foi uma opção para nós e acabou que hoje nós ainda continuamos com delivery, né? Então deu para pelo menos se pagar, né? Manter a casa e não ficamos 100% parados, né? Então deu para se virar um pouco aí. Teve jogo de cintura nessa fase ruim para todo o restaurante, né? Foi um ano bastante complexo, difícil. A gente teve aquela palavra que se usava muito, se reinventar. Então a gente se reinventou de várias formas, montava kit para o pessoal terminar de cozinhar em casa, para finalizar pratos em casa. Tentamos de todas as alternativas, sobe site, entra no delivery, abre aplicativo, põe uma conta no WhatsApp. Enfim, as tentativas foram várias. Hoje, resumidamente, a gente tem aí, sei lá, uns 5, 7% do nosso faturamento em delivery, porque acabou ficando um residual aí. Mas não é nosso foco, foi um pouco o que ajudou na pandemia.
Mas a pandemia foi muito difícil para quem não podia trabalhar. Mas, assim, ensinou muita coisa, assim, pra gente, assim, acho que juntou mais a equipe, tanto cozinha e salão, porque a gente entrava aqui 10 horas da manhã e até 10 horas da noite, todo mundo junto aqui, um ajudando, até indo fazer entrega, esse tipo de coisa. Mas, assim, foram tempos bem difíceis, assim, o começo da pandemia, pelo fato, assim, de ter que fechar a porta mesmo, ficar 3 meses fechado, vendo como ia ser a retomada. A retomada por 4, 5, 6 meses foi bem difícil e só deu, assim, um pouco mais certo quando começou a flexibilizar um pouco, ter pelo menos um horário ali do público presencial, que sempre foi o nosso grande forte, né? Mas foi uma fase, assim, que a gente aprendeu muito também. Foi a época da pandemia, assim, que foi o que fez a gente dar mais valor, assim, né, pro nosso trabalho, né? Como eu vim de outro lugar, então eu aprendi a entrar no clima de outras pessoas que eu não tinha no meu lugar. Trabalhar com amizade, brincar ao mesmo tempo, fazer isso tudo junto. Eu não tinha. Então eu curto bastante a galera que manda isso, porque deixa eu feliz. Cara, foi bem, no começo um pouco assustador, pelo fato de eu ter vindo de uma cozinha que não tinha tanta técnica, não era muito rebuscado assim, e a cozinha do Chef Vitor é uma cozinha com bastante técnica, bastante processos, métodos, e assim, então num primeiro momento foi bem desafiador, assim, mas com o tempo e com o auxílio de todo mundo aqui, que isso aqui é praticamente uma faculdade, assim, né, a gente sempre teve o chefe Luiz Espadana, que é o braço direito do Chef Vitor aqui no Brasil, que sempre ensinou tudo pra gente, e acabou facilitando um pouco mais o aprendizado, mas num primeiro momento assim meio assustado com tudo que estava chegando ali de novo para mim, mas depois com o tempo foi ficando tudo mais calmo, a gente vai aprendendo e vai ficando tudo mais automático. Sempre gostei de aprender coisas novas, né? Por exemplo, comecei trabalhando no salão, trabalhava no bar também, sobre fechamento de caixa, quando precisava fechar o caixa eu fechava. Então, assim, E fui, assim, na humildade também, né? E fui esperando, eu falei, uma hora vai surgir uma oportunidade, né? E aprendi muitas coisas aqui também, a lidar com pessoas, assim, cuidar da equipe. Aprendi também a parte de mexer na parte operacional, que é planilhas, essas coisas também que eu não mexia. Tudo que eu aprendi até hoje eu devo ao grupo da esquina, assim. Cara, resiliência. Acho que o principal é isso, assim, acho que é uma área acho que toda área que você trabalhar na sua vida, se você não gostar, vai ser tudo muito difícil. Mas a rotina de um restaurante é muito difícil, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, de estar em datas especiais com a nossa família, tem que abrir mão de muito para estar aqui. Então, acho que resiliência e amor, assim, porque acho que se você não tiver nenhum dos dois, em algum momento vai esbarrar em um ou em outro e aquilo vai te desanimar. Então, acho que primeiro gostar e segundo, assim, cara, é difícil, mas vamos lá, que vai dar tudo certo. Eu acho que o importante é a humildade, né? Tipo, gostar do que faz, né? Que realmente tem que ter coração no que você faz, que é comida, né? Uma coisa que você vai surpreender um cliente que come a harmonia da cozinha, né? A equipe, né? Trabalha todo mundo quando precisa, um tá dobrando, o outro nós estamos sobrecarregados de trabalho, então essa cozinha é diferencial para mim, eu acho que para todos que trabalham aqui, que não quer sair, é isso, é a família que nós criamos aqui dentro, aqui, né? A pessoa que quer ser cozinheiro, ele tem que dedicar, ele tem que gostar do que faz, porque se ele não gostar do que faz, ele não fica em lugar nenhum, nem gastronomia, se ele for ajudante de pedreiro, ele não fica, se ele for jardineiro também não fica, então ele tem que ter vontade, e querer se dedicar. O que eu sempre falo para os meninos, assim, sempre dê o seu máximo, né? Faça com amor, faça com vontade, que sempre vai surgir uma oportunidade de crescer. E continua essa harmonia. Eu acho que para mim o essencial é trabalho em equipe e harmonia na cozinha, né? Como todo restaurante é uma rotina cansativa, porque a vida de cozinheiro, vida de cozinha, assim, não só cozinha, salão, mas assim, a vida de um restaurante é sempre muito puxado. Mas assim, não tem um dia que eu não venho trabalhar feliz e não vou embora mais feliz ainda.
Bom, pessoal, agora começou a minha história no Tasca da Esquina, né? Chegando na Tasca da Esquina, eu não quis chegar como gerente do grupo, o gerente operacional, pelo contrário, eu cheguei para ajudar mesmo na operação. Eu cheguei como, me apresentei como garçom, que ia ajudar a galera a servir melhor, enfim, nunca deixei de estar dentro da operação. Eu fui aquele cara que era para limpar a mesa, para varrer chão, e ficava super feliz, porque, pô, como que a pessoa consegue pedir numa padaria que no primeiro andar aqui que não tem nem nome? Mas, assim, era 3, 4 pedidos e a gente festejando. E hoje a gente trabalha com 50, 100 pedidos todo dia.